Existem certas séries e filmes que a gente assistia quando era criança ou jovem. Justamente esses mesmos filmes que hoje em dia a gente assiste com tanta nostalgia. Não exatamente porque sejam extraordinários, mas porque nos lembram de quem éramos naquele momento. E isso acontece também com os eventos da WWE. Mas sabem, esse não é o caso do WrestleMania 23. Na minha opinião, esse WrestleMania foi um daqueles grandes espetáculos. Apesar da nostalgia de ter assistido quando criança, acho que vai além disso. E é um evento incrível do começo ao fim. E aqui eu vou te contar sua história e curiosidades. Para compreender a WrestleMania 23, não basta só assisti-la. O evento de 1º de abril de 2007 exige que a gente mergulhe em um período da WWE, em que a empresa tentava desesperadamente equilibrar o legado da era Attitude com uma nova geração de estrelas globais. No início de 2007, a WWE operava sob um sistema de 3 marcas: Raw, SmackDown e a recém-ressuscitada ECW. WrestleMania 23 foi projetado para ser o evento de formatura dessa era. O slogan All Grown Up lembrava aos fãs que as crianças que assistiram ao WrestleMania 13 em 1987 agora eram adultos, e a WWE havia evoluído junto com eles. No entanto, durante todo esse percurso, a empresa sofreu a baixa de seu principal vilão, Triple H, que rompeu o quadríceps em janeiro, no evento New Year's Revolution. Agora vejamos como isso difere dos shows atuais. Essa lesão de Triple H obrigou os criativos a darem uma reviravolta de 180 graus nos planos do evento principal e acabariam criando um grande evento principal. Antes disso, vamos para outra luta que começou a ser organizada. E seria a Batalha dos Bilionários. Essa foi, sem dúvida, a rivalidade que mais atraiu a atenção da mídia fora do mundo da luta livre. Tudo começou em um episódio do Raw, onde Donald Trump interrompeu uma noite de apreciação a Vince McMahon. Trump, interpretando um magnata generoso, deixou cair milhares de dólares do teto da arena para os fãs, enfurecendo o personagem de Vince McMahon, que naqueles anos era egoísta e mesquinho. Vince, obcecado com seu cabelo, desafiou Trump para uma luta. Como nenhum dos dois era lutador, eles escolheram representantes. Vince escolheu o bulldozer samoano Umaga, uma fera invicta até então, enquanto Trump escolheu o campeão da ECW, Bobby Lashley. Para garantir que as regras fossem cumpridas e para aumentar o apelo, Stone Cold Steve Austin foi nomeado árbitro especial. A tensão aumentou quando Shane McMahon tentou intervir repetidamente para ajudar seu pai, criando um ambiente de caos absoluto antes do evento. Mas a marca azul também tinha sua história. O Undertaker fez história ao vencer o Royal Rumble de 2007, entrando como número 30. Assim, ele podia escolher qual campeão enfrentar. Em um segmento icônico no Monday Night Raw, Undertaker ficou de frente para os 3 campeões, Cena, Lashley e Batista. Após encarar Batista, ele aplicou um golpe, sinalizando que seu objetivo era o campeão mundial dos pesos pesados. Diferente de outras lutas daquele evento, essa não se baseou em ódio pessoal, mas sim em quem era o macho alfa. Batista, no auge de sua carreira, afirmava que não temia a lenda. Foi a clássica história de força imparável contra objeto inamovível. Por outro lado, a WWE estava tentando legitimar sua versão da ECW. Por isso foi criado o time dos originais da ECW contra a The New Breed. Essa luta representava o choque entre os veteranos do estilo extremo, entre eles Sandman, RBD, Tommy Dreamer e Sabu, e os jovens talentos que a WWE queria promover. Por outro lado, o Money in the Bank se tornou a atração de alto risco. A prévia se concentrou na obsessão de Edge em se manter invicto na WrestleMania. Até então, ele tinha um recorde de 5-0. A ascensão de Mr. Kennedy também estava em jogo nessa luta. Ele prometia ser o homem que mudaria o panorama da empresa. E em relação ao evento principal, originalmente os rumores indicavam que o plano era Cena vs Triple H parte 2, já que na WrestleMania 22 eles fizeram uma lutaça. Mas após a lesão do The Game, a WWE precisava de um nome de peso, e ninguém pesava mais do que Shawn Michaels. Cena e Michaels conquistaram os títulos de duplas do Raw semanas antes da WrestleMania, em uma reviravolta icônica. Isso criou uma dinâmica psicológica fascinante, mas será que eles poderiam confiar um no outro enquanto se preparavam para se destruírem pelo título máximo? Durante semanas,
Michaels fingiu que ia aplicar seu clássico chute em cena após suas lutas em dupla. No último Raw, antes do grande evento, ele finalmente fez isso, deixando claro que, embora fossem campeões juntos, na WrestleMania, o garoto arrasa-corações não teria piedade. Para mencionar algumas curiosidades do evento, podemos dizer que o Mustang que John Cena usou em sua entrada foi dirigido pelas ruas de Detroit dias antes, como parte de uma campanha de marketing da Ford. Meses antes do evento, houve conversas para que Hogan enfrentasse Big Show na WrestleMania, em uma luta semelhante à da WrestleMania 3 que também havia acontecido naquela cidade. Mas não foi possível chegar a um acordo financeiro e Hogan ficou de fora do card. Se falarmos sobre a parte da construção do cenário no Ford Field, é preciso dizer que começou 2 semanas antes. Naquele momento, era o cenário de televisão maior e complexo já construído para um evento ao vivo. E o cenário da WrestleMania 23 foi um dos mais caros até então, utilizando uma quantidade de luzes de LED e telas que nunca tinham sido vistas em um estádio de futebol americano, para um evento de luta livre. Sem dúvida, há uma história linda desse WrestleMania que vou contar para vocês. Música triste, por favor. Lucas tinha 18 anos e Dylan 16, ambos eram irmãos e eram da cidade de Detroit. Naquele dia, eles não tinham dinheiro para o ingresso, então um deles teve a ideia de ir ver a chegada da superestrela na arena. Só de vê-los de longe, eles já estavam satisfeitos. E tudo bem, depois iriam assistir ao evento em casa. Esse era o plano deles para aquele dia de WrestleMania. Porém, um lutador se aproximou deles e disse para irem rápido para a Arena, porque o show começaria em 40 minutos. Um deles respondeu que não tinham ingressos e muito menos dinheiro. Esse lutador tirou cerca de $200 da carteira para que eles comprassem seus ingressos. Assim, eles correram até a bilheteria e compraram 2 assentos. Eles aproveitaram aquele inesquecível WrestleMania e o incrível espetáculo que aconteceu naquela noite. Acontece que esse lutador era o Sabu, e essa história foi contada no site Reddit por um dos 2 irmãos que aproveitaram esse evento maravilhoso. Eles contaram essa história após a morte de Sabu, dizendo que nunca esquecerão seu gesto humano. Acontece que Lucas lembra que essa história se tornou ainda mais pessoal, porque 2 anos depois da WrestleMania 2013, seu irmão mais novo, Dylan, faleceu. Realmente essa história é digna de admiração, mas se voltarmos ao evento, ele começaria com a 3ª luta de escadas na história da WrestleMania. Os participantes eram uma mistura explosiva: Mr. Kennedy, Edge, CM Punk, King Booker, Jeff Hardy, Matt Hardy, Finlay e Randy Orton. Se me perguntar, resumo: a luta foi uma carnificina física. O momento mais marcante foi quando Jeff Hardy pulou de uma escada de 6 metros sobre Edge, que estava deitado em outra escada horizontal entre o ringue e a barreira de proteção. Ambos ficaram fora de combate. Mr. Kennedy pegou a maleta, já que naquele momento Kennedy era projetado como o próximo top heel da empresa. Embora o destino, lesões e suspensões acabariam prejudicando ele mais tarde. Agora, The Great Khali vs Kane. Foi um choque de titãs à moda antiga. Apesar da baixa qualidade técnica, o objetivo era mostrar Khali como uma força imparável. O momento de destaque foi quando Kane conseguiu aplicar um Scoop Slam em Khali, uma homenagem direta ao Slam Heard Round the World de Hogan em André, o Gigante. Vamos ao Campeonato dos Estados Unidos. Chris Benoit, vs MVP, uma luta subestimada. Montel Vontavious Porter estava em ascensão e Benoit era o veterano encarregado de dar credibilidade a ele. Luta técnica de 10 minutos terminou com cabeçada devastadora de Benoit. Como curiosidade, esse seria o último WrestleMania de Benoit antes da tragédia de junho daquele mesmo ano. O Undertaker contra Batista. Muitos críticos duvidavam da luta, achando Batista travado e Undertaker veterano demais. Porém, eles roubaram a cena. Foi uma luta de força bruta. Batista sobreviveu a um chokeslam e a um last ride, enquanto o Undertaker sobreviveu a um Batista Bomb. Com um Tombstone, o placar foi para 15-0, e essa luta é considerada hoje uma das melhores da carreira do Batista. Agora vamos para o que seria o gancho para o público que não é fã de luta livre. A premissa era simples: Donald Trump e Vince McMahon apostaram seus cabelos. Bob Lashley representou Trump, o Maga representou Vince e Stone Cold, como árbitro, distribuiu stunners para todos. Shane McMahon interveio, mas não foi suficiente. Após a vitória de Lashley, o mundo presenciou uma imagem surrealista: o homem mais poderoso do wrestling, amarrado a uma cadeira, sendo coberto por creme de barbear
pelo atual presidente dos Estados Unidos e por um lutador da ECW, enquanto raspavam completamente sua cabeça. E agora, vamos para a luta feminina. Em 2007, a divisão feminina da WWE estava em uma fase de transição após a aposentadoria de lendas como Trish Stratus e Lita no ano anterior. A empresa procurava novos rostos que pudessem sustentar o marketing. Melina era a antagonista perfeita, e Ashley Massaro, que havia vencido o Diva Search 2005, não tinha uma formação técnica profunda, mas tinha uma conexão inegável com o público jovem graças à sua estética punk rock. E sua recente aparição, obviamente, na capa da revista Playboy. Porra, que ofertão. Para garantir que quase todas as mulheres do elenco tivessem seu momento no maior palco de todos, a WWE cercou o ringue com lenhadoras. As participantes foram Mickie James, Victoria Kelly, Tori Wilson, Maria Kanellis, Layla e Candice Michelle. Isso garantia um ambiente caótico e impedia que Melina pudesse escapar com seu campeonato. Ashley Massaro lutou nessa luta com uma lesão no tornozelo que sofreu semanas antes, o que a limitou ainda mais no ringue. Apesar disso, a WWE manteve a luta devido ao forte contrato publicitário que envolvia sua aparição na Playboy. No entanto, Melina seria quem manteria seu título e venceria a luta. E vamos para o main event, o ícone contra o rosto da empresa. A narrativa era juventude versus experiência. Michaels entrou com uma versão clássica de sua música, enquanto Cena atravessou uma vidraça em um Mustang. Foi uma luta longa, de quase 30 minutos de pura narrativa. Michaels trabalhou a perna de Cena, e Cena mostrou sua resiliência. Tudo isso enquanto já se especulava semanas antes que Michaels, justamente naquele ano, não estava se dando bem com Cena de jeito nenhum. No final, o STF obrigou o garoto partidor de corações a desistir, consolidando Cena não só como um fenômeno de marketing, mas como um lutador capaz de fazer lutas de 5 estrelas. Rumores apontam que Michaels se irritou com Cena e recusou apertar sua mão após a luta. Mas não dê ouvidos, são só rumores. Então, para descrever a WrestleMania 23 com o coração, é preciso deixar de lado as estatísticas e os contratos milionários. Devemos lembrar da criança ou adolescente que fomos em 1º de abril de 2007, sentados diante da TV, para ver nossos heróis virarem mitos. Talvez muitos ainda nem tinham nascido, mas houve uma noite em Detroit em que o tempo pareceu parar sob a cúpula prateada do Ford Field. Não era só um evento de luta livre, era o rugido de mais de 80 mil vozes reivindicando o direito de acreditar no impossível. WrestleMania 23 não foi apenas sobre crescer, foi o lembrete de que, mesmo com o passar dos anos, o deslumbramento continua vivo dentro de nós. Antes do vídeo acabar, comente qual evento você quer ver na nova seção do canal, onde relembramos sua história e curiosidades. Lembrem-se de se inscrever e, sem mais nada a dizer, muito, mas muito obrigado.